Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Cara, eu vou entrevistar um cara que eu gosto, meu irmão, meu amigo, um homem de uma ética inabalável, que na minha opinião, mas é o pai de uma das informações mais, como diria assim, não é pai das informações, é o pai dos estudos que nos informam de uma maneira tão clara a respeito de sanologia, que é um universo amplo, que foi o primeiro livro dele. Mas hoje, dentro desse universo da sanologia, vamos falar do sofrimento mental que a Covid traz, os seus estudos. E tem outra coisinha aqui, que é? Só isso, por enquanto. Só isso que é bom? Tá. Então, aí hoje nós vamos saber como é que anda, porque assim, realmente... Mas vamos falar de você primeiro, depois do preâmbulo. Você está bem, meu querido? Eu estou bem, Paulo. É satisfação, Paulo Benito Revelo, Camila Lima, um prazer estar com vocês novamente, aos seus telespectadores, que eu tenho um grande apreço. E muito obrigado, Paulo, por mais esse espaço que o senhor nos dá, para que a gente possa fazer essa transmissão de conhecimento da ciência numa linguagem mais simples, uma linguagem entendível e compreensível. Como disse o nosso amigo jornalista e hoje se enveredando para a área da ciência, José Gadelha, nós estamos fazendo uma comunicação científica, ou seja, estamos popularizando o conhecimento científico. E isso é levar, através desses programas como o seu, que abre esses espaços, para que a gente possa, de uma forma bem clara, tranquila e serena, levar conhecimentos, resultados de pesquisas científicas para a população, que tanto almeja essas informações, esses conhecimentos, possa recebê-los e compreender de uma forma muito tranquila. Então, eu tenho feito isso, estou aplicando alguns instrumentos importados com as devidas adaptações para as diversas realidades brasileiras, tendo em vista que nós temos vários Brasis, com vários contextos relacionais locais diferenciados, grupos humanos diferenciados, enfim, e temos feito essa aplicação desses instrumentos, com essas adaptações, na realidade brasileira, colhendo esses frutos e mostrando que, se você simplificar os instrumentos, vários outros profissionais podem fazer a aplicação e dar esses resultados tão necessários, principalmente quando você simplifica um instrumento que vem em inglês, você traduz, faz a adaptação e mostra para os diversos profissionais como eles podem fazer essa aplicação, principalmente para fazer triagem, fazer trabalho preventivo de determinadas patologias ou determinados problemas que crianças, jovens e idosos podem vir ser acometidos ao longo do tempo, ao longo de sua vida. Então, hoje eu vim falar, Paulo, da Covid-19 e sofrimento mental. Isso é resultado da continuação do trabalho que nós já vínhamos desenvolvendo ao longo dos anos, e este ano que passou foi um ano terrível, que nós aplicamos o instrumento SRT-20, adaptado para as realidades brasileiras. Nós aproveitamos a oportunidade para confirmar aqueles achados, aplicando o instrumento chamado PSS, que é uma escala de estresse percebido, nesses grupos populacionais, a partir desse confinamento compulsório, o isolamento social que ocorreu, que isso leva a uma mudança abrupta na rotina da vida de qualquer pessoa. A sensação de perder a liberdade é muito ruim
Isso traz algumas manifestações biopsicológicas, de sensações de desamparo. As crianças estavam já entediadas em casa, enquanto não se pensou em voltar às aulas, pelo menos nas instituições privadas, a raiva, a ansiedade, irritabilidade, um desconforto que ocorre com as pessoas que ficam disputando um espaço nas suas casas. Tá, então, eu vou fazer um break aqui, tá? Uma paradinha, porque eu quero comentar em cima disso para te dar argumento de tu trazer o teu estudo, né? Até porque também a dona Camila Lima quer cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, professor. O senhor fez um comentário sobre a questão da importância, né, desses dados científicos de ser passado para a população. E, de fato, nossa função como comunicólogos é passar essa linguagem de uma maneira mais simples. E sim, a Covid ela tem nos dado não só o medo da doença em si, que é uma doença perigosa, tem matado pessoas, mas a questão do isolamento, né? A gente vê muitas pessoas com problemas de ansiedade, depressão, justamente por conta do isolamento social. A gente sabe que isso não é uma questão isolada, a população, do modo geral, tem sofrido com isso e os problemas, os transtornos mentais, né, como podemos dizer, têm aumentado na população, né? Tem se tornado cada vez maior as questões de ansiedade. A gente percebe que as pessoas estão tendo sintomas, muitas pessoas acabam desabafando nas redes sociais, outras a gente tem conhecimento porque são amigos, porque são familiares, e a gente precisa entender um pouquinho sobre essa situação que a população, a sociedade tem passado esses tempos de pandemia. Tá. Agora eu vou chamar a vinheta, vou preambular e vou entregar a palavra para você, tá bom, meu querido? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Professor doutor Paraguaçu, chamá-lo assim. Meu irmão querido, já nos conhecemos há 20 anos, hein? Foi 19 ou 20 que essa analogia tem? 20 anos já, estamos em 2021, né? É verdade, 2021, 20 anos. 20 anos. Não me arrependo um minuto sequer da primeira entrevista que você me deu. Eu aprendi demais aquela vez. Prazer foi mesmo. E nós nem sonhava que 20 anos depois nós ia passar uma pandemia de arregaçar, né? Ah, se nós tivéssemos bola de cristal, né, meu amigo? Ô, meu irmão. Vamos lá. Mas vamos ver. Você trouxe vários assuntos assim no seu preâmbulo aí que eu quero abordar no meu preâmbulo. Crianças na pandemia. Por exemplo, os meus 3 ficaram mais irritadiços. Provavelmente a tua também. Né? Muito. Ficou mais irritadíssimo, porque eles perderam o convívio social com os colegas. E o que é pior, o colega se torna uma ameaça para ele, né? Porque o colega pode passar alguma coisa. Então eles têm que estar isolados. E aí eles pegam Covid de uma maneira geral, não, que agora está matando criança também, né? Que eles chegam em casa como se não sentissem quase nada, ou nada, e infectam de casa e matam de casa. Em alguns lugares acontece isso. Então realmente sobre eles há uma pressão. Né? Eles jogam muito mais videogame, eles estudam muito menos, perdem o vínculo com a escola que a gente leva para implantar na cabeça deles tanto tempo, né? O gosto pelo conhecimento vai se desvanecendo, eles vivem isso até dá mais união para eles, na verdade, que eles ficam, lá em casa são 3 crianças, eles ficam todo o tempo juntos. Eles têm jogos que eles interagem mais juntos, jogos que a gente de computadores que esquece, a moda antiga, Ludo, aquelas coisas que a gente jogava, não existe mais nada. Não é? Agora eu vou comprar um xadrez para eles lá em casa, que eles só jogam no computador. Eu digo, vamos jogar ao vivo mesmo, que aí um dia o pai joga com vocês. Sabendo eu que eu vou tomar uma surra de qualquer um dos 3. Xadrez faz bem, gamão.
Mas o xadrez, que eles assistiram o Gambito da Rainha lá na Netflix, aí eles pegaram o rumo da coisa. Para tu ver como até isso está fora do nosso controle. Né? Por mais que a gente queira educar os filhos com um pouco daquilo que recebemos, agora tem que ser o que tem para hoje. Isso é as crianças e o impacto sobre elas. Agora, nós adultos. Quando eu peguei Covid, no último dia de maio que eu fiquei sabendo, na verdade eu fiquei sabendo nos primeiros 3 dias de julho, mas que eu peguei no último dia de maio, provavelmente no penúltimo. Rapaz, foi um baque tão grande, porque tu sabe que mata. E aí tu sabe se tu está na lista dos que vão morrer, dos que vão ter mais ou menos, ou que vão ter mais um pouco. Não sabe. Interessante, Paulo, você fez me recordar agora aquele nosso trabalho, é o único livro que tem no Brasil escrito sobre senologia, é um livro que partiu aqui da construção coletiva, aqui, como eu sempre falo, eu não faço nada só, que na realidade a gente apontava quem é, a gente faz uma interrogação, quem é que está sadio e quem está doente. Então a gente não tem esse conhecimento, por mais que tenha todo um trabalho, vamos falar, médico, com todos os critérios triviais para fazer uma avaliação, um diagnóstico precoce, etc. Mas é muito difícil. Você vê que hoje 80% das pessoas que contraíram o Covid da forma mais grave eram as pessoas que estão no grupo da comorbidade, ou seja, pessoas que têm um outro tipo de doença crônica ou uma doença mais grave ao mesmo tempo, no mesmo tempo. Então, o número de óbitos talvez esteja relacionado a isso, porque a pesquisa amostral que nós levantamos, 80% das pessoas que vieram a óbitos, as próprias famílias relataram, e aqueles que já tinham o diagnóstico, a sua ficha clínica lá disponível, apontavam que elas apresentavam outro tipo de doenças crônicas, e outros tipos de doenças graves. Portanto, fica muito difícil você fazer um apontamento direto da causalidade daquele óbito. Mas é bom lembrar também, e a Camila fez muito bem essa intervenção, a respeito de dados, informações, conhecimentos empíricos e conhecimentos científicos. O que a gente vê muito hoje na televisão e nos meios de comunicação são dados. Os dados, para a gente, é um elemento bruto, é um elemento sem significado, é um número. Às vezes aquele número que causa um impacto tão grande na população, um pavor na população, quando é anunciado até por uma comitiva ou por uma audiência que se chama a imprensa para dizer que o número de pessoas foram a óbitos, que causa um pânico maior ainda. O número é um elemento bruto para a ciência, não tem sentido, ele precisa se transformar em informação quando você dá um sentido uma interpretação ao dado. O conhecimento empírico, que todo mundo virou cientista de uma hora para outra, do motorista de aplicativo ao magistrado, todos viraram cientistas em Covid, todo mundo é entendido em Covid, e todo mundo fala em evidências científicas, fala de tudo, todo mundo é entendido, e na realidade pouco se sabe. Até chegar ao conhecimento científico, é isso que nós fazemos, e transformando numa linguagem mais simples, demanda um tempo. Você não se faz as coisas não acontecem de uma hora para outra. É preciso muito cuidado, muito cuidado. Só para esclarecer que o que a gente trata são transtornos mentais comuns. Sofrimento mental é aqueles sintomas não psicóticos, é um conjunto que é difícil de você, dentro dos critérios diagnósticos de classificação de doença, você enquadrá-lo. Por exemplo, insônia, fadiga, irritabilidade, tédio, esquecimento, falta de concentração e etc. São vários sintomas. Então você tem que juntar esses sintomas e ir juntando pouco a pouco até você encontrar, triamos a pessoa. E isso é simples, os instrumentos que nós utilizamos é simples, de dizer que hoje um número significativo, um percentual significativo da população do mundo, falar do Brasil, de Rondônia, apresentam
essas características sintomáticas. Para se ter uma ideia, apenas no levantamento feito nas unidades de saúde básica, 40% dessas pessoas que procuram o serviço médico, eles relatam esses sintomas sequer sem saber se tem esse tipo, estão sofrendo ou não, e que nunca passaram, nunca foram atendidos ou procuraram um serviço especializado nesta área. Significa que 40% do usuário da atenção básica de saúde também apresenta características de sofrimento mental, sem sequer saber que estão sofrendo. É o que nós chamamos de doenças negligenciadas. Para você ter uma ideia do orçamento do investimento da saúde no Brasil, apenas 1% é investido, de todo o orçamento, investido em programas e políticas de saúde mental. Então, é negligenciado. E na Amazônia, quem conhece isso? Tem poucos estudos. Nossos trabalhos são epidemiológicos. Nós fazemos o levantamento primeiro para subsidiar os trabalhos mais detalhados, mais aprofundados, nas mais diversas áreas. Nós fazemos a triagem. Nós identificamos, sabemos o que, o onde e o porquê e como que está acontecendo. As intervenções, não é o pesquisador, não é o cientista que faz, que ele não faz a intervenção, ele não é gestor público, ele não é gestor de serviços de políticas públicas de saúde. Agora, nós precisamos sair do casulo e popularizar, não só através da imprensa, mas também quebrar esse paradigma que existe entre a separação entre a academia e os demais entes públicos e a sociedade. Nós só fazemos pesquisa porque a sociedade emerge de respostas a algumas perguntas, senão ninguém faria nada. E coisa séria, pouco se vê hoje. Tá? Hoje todo mundo quer uma projeção pessoal para falar qualquer coisa, todo mundo virou cientista. Eu nunca vi na história da ciência, em um ano, se falar tanto ciência. Popularizou todos, estão se escrevendo ciência agora com C. Com C não, com S. Então virou uma coisa absurda. Né? Nós aplicamos esse instrumento PSS, a escala de estresse percebido, que diz o seguinte: que sentimentos a quarentena gera em você? Porque tudo virou quarentena, né? 7 dias é quarentena, 14 dias é quarentena, 1 mês é quarentena, 40 dias é quarentena, então perdeu até o sentido epistemológico do quarentena. Que é 40 mesmo. Pois é, mas tem outras interpretações, né? E quarentena tem outro sentido. Mas, por exemplo, que sentimento? Medo. Você mesmo, quem não passa por medo dessa situação? A insegurança, a incerteza, tantas informações desencontradas, um diz do lado, outro diz do outro. Nós estamos como se estivesse no meio de um rio, tentando ficar sobrevivendo ali. De um lado, os cabeças vermelhas, do outro lado, os cabeças azuis. Se a gente conseguir ficar mais tempo ali flutuando, a gente vai sobreviver. Quem for mais pesado vai afundar. E aí não tem jeito. E está ficando muita gente pelo caminho, infelizmente. A tristeza, ansiedade, irritabilidade, raiva, medo de se contaminar, frustração e tédio, a questão de ser portador de doença crônica, como hipertensão, diabetes, obesidade, doença renal crônica, câncer, asma, etc. Agora, você precisa, quando vai colher uma informação do sujeito da pesquisa, informar de uma forma muito clara e muito transparente, entendível para que ele compreenda aquilo. Não é perguntar, que doença crônica? Você chega com um cidadão lá que eu tenho ou não tenho? Eu não sei se eu tenho. Ele não sabe se tem ou não, porque ele não tem um diagnóstico definido, ele não está fazendo tratamento daquilo. Alguém na sua casa tem doença crônica? Eu não sei, minha mulher tem uma dor aqui, tem uma dor de... Enfim, você ou alguém dessa família já contraiu Covid? Você fica ansioso com as informações, isso é um trabalho que nós estamos desenvolvendo. O quanto a imprensa, infelizmente, foi cruel com a população brasileira. Por essas informações, infelizmente, não estou falando de toda, alguma parte da imprensa brasileira, televisionada, escrita, foi cruel. Não teve perdão, não teve complacência da população, pelo menos a população menos informada brasileira.
com as notícias impactantes de forma tal que a intenção é causar o pânico, o medo. Por isso nós chamamos do pandemônio que ocorreu e ainda ocorre. Se liga a televisão hoje e vê manhã, tarde e noite, café da manhã ao jantar, informações impactantes, com números, com informação, não com conhecimento, com interpretação de qualquer pessoa que está na bancada. Ele interpreta, ele como um grande baluarte da comunicação e de influência, ele causa, realmente ele leva aquela informação como fosse uma parte de uma verdade, e isso é incorporada por quem não tem o poder, a capacidade de discernimento. A outra questão diz respeito ao que pode acontecer depois. Eu ainda fiz aplicação de um instrumento da Organização Mundial de Saúde, abreviado, que diz respeito à qualidade de vida hoje, qualidade do seu sono, a qualidade da sua vida sexual. Hoje nós estamos mascarados, é um negócio danado, uma separação hoje, que a gente até perdeu essa coisa da aproximação mais afetuosa com as pessoas que a gente ama. Agora, outro item importantíssimo foi com relação à satisfação ao acesso aos serviços de saúde. Nós temos 98% de saúde, não só público, privado. Se você hoje olhar nos jornais, está dizendo que está lá 100% dos leitos estão ocupados. Então você cria um pânico, se eu adoecer, eu fazer o quê? Quem cansa? Vai morrer. Não, mas calma, vai concluir no próximo bloco, tá? Tá bem. Então continue conosco, que é jogo rápido, é interessante, né? Daqui a pouco a gente termina. Jogo rápido é no lá, outro cá. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Eu procurei tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De
de volta com essa figuraça que é o professor Paraguaçu, com esse estudo importantíssimo. Mas você queria comentar antes de eu devolver a palavra a ele, né? Que ele estava no meio da explanação. Então, professor, a gente está percebendo que realmente a população tem tomado alguns comportamentos preocupantes na área psicológica, né? Mas, assim, isso tem afetado não só as crianças e os adolescentes, a gente percebe os idosos, né? Que eles também costumam perder sua rotina e, pela idade, eles sentem aquela sensação de morte, infelizmente, né? Um comportamento que tem acometido muitos idosos, pessoas com mais idade, e o medo, né? Por conta da idade, que acumula algumas doenças. E eu queria saber se realmente essa população ainda é a maior ou são os adolescentes, os adultos com maior sintomas de comportamento de insônia, medo, irritabilidade, enfim. Camila, nós fizemos esse trabalho amostral, esse último agora com quase 500 sujeitos voluntários, e a faixa etária variou entre 10, que é trabalhar com criança, tem que passar pelo comitê de ética e pesquisa, um pouco mais complexo, tem que ter o termo de consentimento livre esclarecido dos pais, etc. De 10 anos a mais de 85 anos. Naturalmente, por faixa etária, e a gente estendeu um grupo maior de faixa etária, não obedeceu algum critério já definido de 10 a 20, de 20 e tal, nós estabelecemos a partir das características sintomáticas mais frequentes naqueles grupos. E no entanto, a gente reestabeleceu essas faixas etárias. E para cada grupo desses, distribuído nas faixas etárias, alguns sintomas foram mais frequentes que outros. Por exemplo, em crianças, a gente encontrou muito mais o tédio, o fato da criança ficar, a princípio, em casa e tal, mas depois dividir o espaço com os avós, que a gente não tira o exemplo pela nossa casa, não. Nossa casa não vale. Lá é outra realidade. Os idosos, com os aborrecentes, que são os adolescentes, com os adultos que estavam em casa. Então, tem uma televisão em casa, você tem que disputar o espaço de interesse e vontade de pessoas com aptidões e desejos bem diferentes. Só tem uma televisão. O menino quer o desenho animado, o adolescente quer outra coisa, o idoso quer outro, o adulto quer outra coisa. E o espaço é pequeno, que não estava acostumado, na rotina não era aquela. No começo é até muito bom, mas depois isso vai estressando. Aquele ambiente vai se tornando um ambiente muito estressante. Então, para cada tipo... E a questão dos idosos é bem interessante, né? Porque os idosos, mesmo por estarem, serem de um grupo de risco, como outras pessoas que não assim entendem, e a gente diz assim, que no momento em que nós recebemos tantas informações dia a dia, martelando a nossa cabecinha, até aquele sujeito que tinha medo, não tinha medo de enfrentar a polícia, por exemplo, ou subir um morro para ir atrás da droga, ou correr risco de vida, de repente ele passou a ter medo, o medo de uma doença invisível que mata. Alguns manifestam e outros ficam quietos, mas eles estão sofrendo. O sofrimento não é só aquele que grita e diz que eu estou sofrendo, e chora, e treme, e etc. Os sofrimentos são manifestados de diversas maneiras, né? Então, por exemplo, problemas digestivos, é todo mundo que manifesta os problemas digestivos, só quando você está com muitos gases aí que todo mundo sai de perto de você, né? Isso é um problema muito, muito corriqueiro, um sintoma muito corriqueiro. Problema digestivo, dor de cabeça frequente, tensão na nuca e nos ombros, distúrbio do sono, cansaço ou fadiga, dor no corpo, mudança no apetite e no peso, tem gente que começa a engordar mais ou diminuir o peso, baixa imunidade, começa a aparecer algumas coisinhas lá que não apareciam antes em você, baixa imunidade, dificuldade de concentração e cansaço constante, indiferença pelo afeto, a pessoa chega ali a falar para você, não é a mesma coisa mais. Oscilação do humor, tem pessoas que estão bem, daqui a pouco está dando coice no vento. A oscilação do amor. Choro mais frequente, sentimento de tristeza profunda que ocorre com isso. Enfim, são algumas dos sintomas bem comuns de depressão, porque nós conduzimos o nosso trabalho por todos esses
sofrimento mental e direcionamos só para uma coisa chamada depressão. Então, encontramos nos resultados que essa parte significativa da população, mais de 90% dos nossos sujeitos estão em processo de depressão. Cara, não tem mais tempo, essa conversa é interessante. Eu vou estudar no mês que vem para você distender os dados para a gente, tá bom, meu querido? Só dá tchau. Professor, muito obrigada pelas informações e até a próxima, trazendo informações sobre as questões psicológicas do Você Covid. sabe que você é meu chegado, eu gosto de você de graça, né? Obrigado, meu irmão. Tá, o mês que vem você volta aqui para trazer material. Eu fico atônito ouvindo e vendo assim o quanto a pandemia realmente transformou a vida de todo mundo num pandemônio. Bom, mas por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.